Boa tarde, pessoal. Então, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Climatrônico. Aqui nós tratamos das principais questões da sua jornada para se tornar um climatrônico. Eu sou Yara. E eu sou o Lawander. E o tema de hoje é: por que a manutenção eletrônica é lucrativa? Vamos começar, então, com uma breve explicação do que é lucro. O que é lucro? Estava eu ontem finalizando um desafio com meus alunos. Amor, eu não vi isso. Você não é meu aluno. Se você não é meu aluno, você não viu isso, não. Mas estávamos ontem. O que o JR perguntou aí, ó. Deve ser dormir na madrugada. Ontem realmente eu terminar aula com os alunos, ontem terminou quase 10 horas da noite, eu fico bem eletrizado, né? Enfim. E aí, estávamos ontem falando sobre esse assunto. Uma das coisas que conversamos no desafio foi sobre esse assunto, né? Tentando eu destravar alguns conceitos e algumas visões, algumas travas, tem alguns alunos meus, sobre essa questão. E falamos sobre isso, né? Para elucidar essas questões. O que é o lucro, tá? Vamos lá. E na eletrônica, ela pode te enganar um pouco nesses números, beleza? Hoje, aqui no decorrer desse podcast, a gente vai abordar, eu vou tentar simplificar a visão da manutenção ou dessa questão financeira da manutenção. Porém, eu quero começar fazendo um adeno e explicando que vai além do que a gente vai comparar aqui, tá? Sobre questão de precificação. Vou tentar falar a língua de vocês enxergam. Boa tarde, Ernesto. Falar a língua... O Refrileto está aí também. Falar a língua que vocês Boa entendem, tarde, né? galerinha. Que é o que é mais claro para vocês. Mas, antes disso, eu queria dizer o seguinte. O lucro é tudo aquilo que sobra depois de tirar todos os custos. Certo? Lucro é tudo aquilo que sobra depois de tirar... Lucro é o que você cobra, menos tudo aquilo que você gasta, todos os seus custos. O que sobra é o lucro. Então, lucro é todo aquele dinheiro que sobra depois de tirar todos os custos. Começa no mês, dia 1º. Tem várias contas para pagar, dia 5, dia 10, dia 20, dia 15. Contas são infinitas. Mas entra caixa na tua empresa. Tá? Chega no dia 30 do mês, vai ter as contas pagas e o caixa que entrou. Pagou tudo, vamos dizer que zerou aqui. Aí zero o mês dia 30 e vou iniciar de novo dia 1º. Né? Com todas as contas repetentes, as contas fixas e tudo mais. No dia 30, sobrou dinheiro. Você conseguiu pagar todas as contas, ganhou dinheiro e sobrou. Pagou tudo que tem que pagar. O que é tudo que tem que pagar lá, mano? Tudo que tem que pagar é água, luz, internet, gastos de consumo, tá? Os variáveis, né? Tive que comprar um componente, tive que comprar uma solda, tive que comprar um álcool isopropílico, tive que comprar esses detalhezinhos, essas coisinhas, esses materiais de uso. Os salários, se não tem equipe. O Prolabore, se tu é o dono da empresa. Tirando todos os custos, tá? Encargos que você precisa ter, impostos que você precisa pagar. Depois disso tudo, dessa bagatela, dessa porrada de cobranças, tem que sobrar. Funciona a empresa ter que sobrar. Só faz sentido ter uma empresa se tiver desse jeito. Então, tem que sobrar. E aí, o que sobrar ali no final, depois de ter pago tudo, é o teu lucro, de fato. Hoje, por que eu estou falando isso? Porque hoje nós vamos abordar de uma maneira mais simplória. Tá? Eu vou falar mais de lucro de serviço. Isso que eu estou falando para vocês aqui agora é uma visão mais do todo, da empresa como um todo. Por quê? Porque tu tem que pagar a internet, tem que pagar a luz, tem que pagar a água, tem que pagar o aluguel, tem que pagar... tem que pagar. Senão não roda a parada. Mas é um custo que tu não sabe qual a porcentagem tem que tirar lá no serviço. É uma coisa que muitas pessoas não sabem. Então, por muitas pessoas não saberem esse número, eu quero só dar clareza que existe esse número. Então, o lucro no final do mês é tudo que tu ganhou, menos o que sobrou de tudo que tu ganhou, depois de ter pago todas as contas, todos os gastos, certo? Mas eu não vou abordar dessa maneira que não precisaria de um curso. Existem cursos aí no mercado que ensinam a tu precificar dessa maneira, a tu conseguir precificar teu serviço, tu conseguir ter controle financeiro dessa maneira, tá? Então, a gente não vai abordar nesse sentido, mas vamos falar do
lucro por serviço. Qual a potencialidade do teu serviço? É o serviço eletrônico. Qual a potencialidade de lucro? Olhando só para o serviço. Sim, é uma visão limitada, tem um todo da empresa. Mas estou deixando bem claro, a gente vai falar hoje do lucro lá por serviço. Então, lucro é o que sobra depois de tirar todos os custos que tu teve para fazer aquele serviço, para ter aquele faturamento. Beleza. Aí o cara pode estar se perguntando assim, então o lucro é o meu salário? Vamos lá. Lucro é o teu salário. Se eu disser, talvez para 95% dos autônomos e empreendedores, microempreendedores, esse seja o dinheiro dele. O cara acha que o lucro da empresa é o salário dele. Aí tem mês que a empresa lucra 1.000, o salário dele é 1.000. Tem mês que a empresa lucra 10.000, o salário dele é 10.000. Teoricamente, de maneira correta, o teu salário não é o lucro da tua empresa. Se tu faz isso, eu sei que a maioria da galera faz isso, por N motivos, mas a maioria faz, infelizmente. Acha que o lucro da empresa é o salário dele, da pessoa, do dono da empresa. Quando você faz isso, eu te dizer uma coisa: tu tá roubando a tua empresa. Caraca, Lawana, que palavra é essa? Felizmente é isso, cara. Tem que doer desse jeito, entendeu? É a rota do dinheiro, não é não. Muito bom, né? É não, parece, mas não é. Excelente a figura. Parece o curso, né? Mas não é. Então, é o que a grande maioria da galera faz, né? Pegar tudo que sobrou, o lucro, e botar no bolso e achar que é dele. É meu, Amanda. E quando a empresa precisa, eu tiro do meu bolso. Ah, sei lá. O certo é o quê? Definir um Prolabore, né? O que é Prolabore? É o salário do empreendedor. O dono da empresa tem que ter o salário dele. Isto é, se ele está ativo na empresa, né? Se ele for um sócio investidor, ele não precisa nem ter salário. E a empresa tem que dar lucro, tem que ter um caixa dela, tem que ter fluxo de caixa. Então, definitivamente, não é. O lucro não é o salário do cara. Então, nem o do serviço, né? Nem o do serviço que a gente vai falar mais pra frente ainda hoje, dos serviços eletrônicos. Tá? Então, não é. Beleza. Não é. Salário, não confunda. Se você está tirando tudo que a sua empresa tem e todo mês você receta, eu não sei, Yara, aqui entre nós. Eu não sei como é que o cara consegue. Eu não teria paz mental se todo mês eu tivesse que resetar financeiramente e torcer para conseguir pagar as contas desse mês com o que eu vou, com o dinheiro que eu não tenho ainda, ou com o que eu vou ganhar nesse mês. Entendeu? É muito, é muito desesperador trabalhar desse jeito. Infelizmente, como a grande Mas é maioria trabalha, né? uma coisa que envolve um controle financeiro que é muito difícil também, né? Tipo, principalmente porque a gente não é ensinado isso. A gente não tem aula de finanças, não tem nada. A gente Em deveria lugar ter nenhum. no colégio, né? A gente deveria ter. Mas nem finanças não, é um outro nomezinho. Tá, mas a gente não tem. A gente não tem. Então é uma coisa muito complicada. E também quando se sai, por exemplo, às vezes o cara ele começa autônomo, começa trabalhando sozinho dentro de casa. E aí ele vai. Não, nessa situação tem que se ter um controle, mas ele não é um controle tão grande assim também quando ele passa a ter uma empresa com um ponto fixo, com funcionários, né? E aí também essa virada, também às vezes quando ele passa para esse novo nível, né, de empresa, ele sai do autônomo que trabalha sozinho dentro de casa e ele vai para o ponto físico dele, ele coloca uma outra pessoa para trabalhar com ele, e essa situação exige um controle financeiro muito maior. E aí às vezes ele atualiza a empresa, mas ele não atualiza o controle, né? Aí fica sempre vivendo
na gangorra, né? Ele sempre tá na gangorra Total, ali. total. É isso aí. Tem gente que viu assim direto e... Enfim, por que a gente tá falando isso, cara? Porque todo... Porque a gente tá falando de lucro hoje. De lucro, exatamente. E a empresa é feita para dar lucro e não adianta nada. A gente vai falar já sobre as margens de lucro da manutenção eletrônica. E são, já dando um spoiler aqui do episódio de hoje, são absurdamente boa e dificilmente praticada dentro do nosso mercado de climatização. Por outros nichos dentro do nosso segmento. Por outros subnichos. Né? Isso é dificilmente praticada, essa margem de lucro. Mas de que adianta tu ter uma boa margem de lucro se tu não tem controle financeiro? Você não sabe nem quanto é teus gastos e teus ganhos. Entendeu? Que tu ganha muito, você não sabe quanto é esse muito. Então tudo isso vem desse controle financeiro, entender os teus números e entender sobre as tuas margens de lucro. Beleza. Então tá. Agora que a gente já entendeu o que é lucro, a importância, né, de você calcular o seu lucro, a importância de você saber qual é o seu lucro. Por que a manutenção eletrônica é lucrativa? Por quê? Aí vamos lá, de novo. Vamos falar a nível de serviço. A nível de lucro por serviço. Tá? Eu acabei de comprar alguns IPMs, que é um componente eletrônico de máquinas de VRF. Chegou essa semana. São máquinas bem mais caras, placas bem mais caríssimas, comparada com outras placas do segmento. São componentes robustos, são componentes naturalmente mais caros. Mais caro quanto, Lawanda? Em torno de 60 ou 70 reais. Certo? Sim, a gente compra mais barato do que a média do mercado. Se fosse comprar aqui no Brasil, seria algo em torno de 150, 200 reais. Até 300, dependendo de onde você compre. Tá? Então, talvez esses sejam os componentes mais caros encontrados nas placas eletrônicas. Então, se a gente fala do ponto de vista de reparos eletrônicos, onde os componentes mais caros, o gasto maior que você vai ter, vai ser que um componente que custa 70 até 100 reais, 150 reais, o que você cobra ali, isso é o seu gasto para executar, tirando, se for ser bem crítico, eu boto a energia, eu boto a solda que eu usei para soldar, mas é um gasto mais ínfimo aí que a gente até desconsidera um pouco. Tá? Se olhar só do ponto de vista do componente que eu utilizo para reparar, para trocar, efetuar o reparo, no máximo que eu vou gastar é isso. E quando eu gasto isso, por exemplo, essas máquinas, que a gente está reparando aqui, são reparos da ordem de R$ 1.500, reparos da ordem de R$ 2.000, reparos da ordem de R$ 2.500. Entendeu? São reparos que giram em torno disso, esses valores. E vamos lá, esse PM a gente trocou por 70 e foi cobrado 1.500. Potencialmente em torno de R$ 1.400 de margem no serviço. Mas teve o tempo de trabalho, teve. Aí, se eu souber a minha hora técnica, quanto custa a minha hora de trabalho, eu deduzo desse valor, certo? E se minha hora for caríssima, eu deduzindo desse valor de R$ 1.500, talvez me reste de lucro no serviço metade do valor. Entendeu? Então, se eu somar hora trabalhada, componentes trocados, e somar esse custo, talvez dê metade, se meu custo da minha hora for caríssimo. Talvez dê metade do valor cobrado. Tá? Mas todo reparo é R$ 1.500? Não, vamos para os reparos comuns de 300, 400 reais. Mas lá nos reparos comuns, os componentes são da ordem de 50 centavos, R$ 1. Às vezes não gasta com componente, só um reparo de trilha. Então é só hora de trabalho. Então você pega sua hora de trabalho caríssima. Quanto é a hora de trabalho caríssima, Laonda? Sei lá, velho, vamos dizer que tua hora de trabalho é R$ 100 por hora de trabalho. Certo? Sei lá, tô botando um número qualquer aqui. E se tu repara uma placa e inverte em 1 hora e tu cobra 300, tu gastou 1 hora para reparar e tu lucrou 300, lucrou 200.
e gastou 10 centavos com um componente. Então, essas margens por serviço, é difícil percentualmente você alcançar nos outros serviços do nosso segmento. Pergunta como é que eu sei. A gente faz os outros serviços também, cara. A gente faz os outros serviços. Entendeu? Você vai fazer um serviço mecânico, você passa um orçamento, boa parte do orçamento é de material. Boa parte do orçamento é de material. Boa parte quanto não? 80% do orçamento de material. Entendeu? 60% do orçamento, 70% do orçamento de material. Na eletrônica você não enxerga isso, você não vê isso, cara. Só se você cobrar da maneira errada. Vai ter até um episódio semana que vem, né, cara? Sobre como cobrar da maneira correta. Então, são margens de lucro jamais vistas, no nosso segmento. Dificilmente praticado no nosso segmento. Eu desconheço, tá? Eu desconheço margens praticadas. Pode ser que eu desconheço. Mas minha visão é limitada, tá? Mas dos que eu conheço, é o que tem mais. Se não tiver 5 mil de aluguel para pagar, tá tranquilo. É isso aí. 5 mil pau de aluguel. Sobra bem, né? Tem que ter um ponto físico aí. 5 mil você compra uma casa. Em um ano. Então, a margem por serviço ela é muito boa nesse sentido, tá? O gasto com componente é muito barato. Quanto mais tempo, quanto mais experiente você se torna profissionalmente, mais rápido se torna o seu reparo. Eu não aconselho a cobrar por tempo de reparo, né? Até porque quanto mais rápido é o reparo, mais valioso ele deve ser. Tá? É o contrário na bancada. Diferente da parte mecânica, por exemplo. Que quanto mais tempo eu demorar no serviço, mais eu consigo cobrar. É um serviço de 4 horas de execução. Aí são 4 horas técnicas. Na bancada não tem isso. Quanto mais rápido eu conseguir resolver, melhor para mim e para o cliente. E eu consigo resolver mais rápido. Consigo cobrar até mais se eu fizer mais rápido. Como assim, Laano? Por exemplo, a Yara tem uma indústria e a placa, a gente fala de ar, né? Mas vamos falar vou trazer um exemplo que é mais claro nesse sentido. A Yara tem uma fábrica que produz garrafinhas de plástico. Onde por dia ela produz 1.000 garrafinhas. 10.000 garrafinhas. E cada garrafinha ela vende a R$1. Estou facilitando a minha vida, tá? E aí ela produz 10.000 garrafinhas, cada por dia. Mas aí uma placa eletrônica da esteira da máquina injetora dela parou de funcionar. E a máquina para totalmente. E ela não tem reposição. Aí eu vou ter que... ela vai mandar a placa para eu analisar. Ela mandou a placa para eu analisar. E aí, se eu entrego a placa para a Yara em um dia, ele deixou lá, e no mesmo dia eu entrego, eu ajudei a Yara a só perder R$10.000 naquele dia. E se eu demorar 5 dias para entregar, então, se eu demorar um reparo que se eu demorar 5 dias para entregar, a Yara iria perder potencialmente R$50.000 de produção. Então, eu entregar para ela em um dia, eu tô economizando ou fazendo ela ganhar potencialmente mais R$40.000. Então, a agilidade do meu reparo ela é mais valiosa nessa situação. E, de maneira geral, assim acontece com reparos eletrônicos. Tá? Então, quanto mais rápido, mais potencial você tem de cobrança. Essa é a minha realidade aqui. Mesmo assim, só reparo e inverter. A tua realidade de aluguel, né, Decol? Eu já até te usei como exemplo, cara. Quando eu falo das minhas precificações aqui, eu falo de precificação muitas vezes aqui na internet, né? Eu sempre gosto de frisar que eu moro em Fortaleza, no Ceará. E que eu pago R$1.000 de aluguel aqui. O Decol tá acabando de... Obrigado por compartilhar, tá, Decol? O Decol coloca lá, ó é importante saber seus números. O Decol coloca que ele paga R$5.000 de aluguel.
Então, o Decol, em comparação ao Lawander, a gente trabalha no mesmo segmento, tá? O Decol, em comparação ao Lawander, a Lautec, que a Decol é a empresa, né? Virou o Ernesto. A Decol, em relação à Lautec, trabalha no mesmo segmento, só que em estados diferentes, e os meus gastos fixos são menores do que os gastos fixos da Decol. O da Lautec é menor que o da Decol. Então, menor quanto? Só de aluguel é 5 vezes mais caro lá. Então, ele pode cobrar o mesmo valor que eu cobro aqui? Se ele cobrar, talvez ele vai ficar com uma corda no pescoço. Ou tem que trabalhar, talvez, potencialmente 5 vezes mais. Então, tudo isso tem que ter clareza dos seus números para poder cobrar valores melhores. A gente vai falar disso melhor no podcast sobre precificação. Mas, para ter clareza melhor dos seus números, para poder cobrar melhor, cobrar corretamente, a tua empresa dá lucro. Não é isso? Então, às vezes, voltando até para o raciocínio anterior, então, às vezes até quanto mais rápido o teu reparo for, mais valor tu tem para o cliente. O ar-condicionado de um bloco de um hospital. Se parar uma semana, vidas que estão em jogo. Pacientes que eu tenho que remanejar. Quanto custa isso, esse remanejo? Então, se eu fizer mais rápido o reparo, eu economizo grana do meu cliente. Porque ele vai ter que remanejar um monte de cara, tirar pessoas das suas funções para remanejar pacientes, para depois voltar, passar dias parados, para sobrecarregar algum outro setor. Então, tudo isso, quando eu agilizo meu serviço, eu consigo ter um resultado melhor para o cliente. Então, por isso que às vezes dá para cobrar mais, aumenta minha margem de lucro se eu for mais rápido. Então, potencializa. É diferente da parte mecânica até. Do nosso segmento. Inclusive, o teu método que tu desenvolveu durante a tua jornada, né? Que a gente também vai falar na maratona, dar um breve spoiler aqui, mas ele auxilia muito nisso aí, né? Também de você conseguir dar um diagnóstico mais rápido e potencialmente efetuar um reparo de uma forma mais rápida também, né? Exatamente. A gente tem os meninos que falam muito isso. Eu estava nesse instante aqui assistindo uns vídeos e eu achei um vídeo do José Mário falando que antigamente ele passava de 2 a 3 horas para dar o diagnóstico numa placa eletrônica e hoje em 20 minutos, 15, 20 minutos, ele consegue dar um diagnóstico aplicando o teu método, né? Uhum. Tem o Diego também, que fala que ele estava dizendo que lá na cidade dele, que é uma cidade de interior, pequenininha, né, os ar-condicionados lá, quando davam problema, os técnicos compravam placa. E por ser uma cidade de interior, demorava dias para chegar, né? Então a máquina do cliente ficava parada esse período todo. E aí, agora, com ele reparando, ele agiliza, né? Tenta agilizar no máximo em um dia. O cliente ele já tem a máquina dele funcionando em tempo hábil, né? Total. Um tempo bem menor. Então, isso aí agilizou bastante. Isso agrega mais valor para o cliente. De novo, a gente vende solução. A gente vende solução, a gente não vende troca de componente. Olha aqui, ó. Olha o que eu acabei de ler aqui, que eu tava... Você que eu não li antes, mas... Tô até salvando aqui. Espera aí, só um instante. Vou ler aqui para tu. No YouTube, ó. Ricardo Alexandre. Meu aluno. Comprei uma máquina da Com. Sobe no parênteses aqui, pessoal. Porque a gente tem que comemoro sempre com meus alunos. A pausa para a comemoração aqui. Comprei uma máquina da Consul Inverter, Ricardo Alexandre. 12.000 BTUs com erro 19. Fiz o reparo com a substituição de um resistor SMD do adjuste do LM317. Só pelo comentário do cara, tu já sabe que o cara não é um trocador de componente, entendeu? O cara fala que trocou, não é só troca do componente, ele diz até onde era o pino do componente que ele reparou. Entendeu? Máquina rodando normal, sem erros. Custo total, 50 centavos.
Não é só comigo que acontece, não. Parabéns, Ricardo. Parabéns de verdade, cara. Muito feliz. É isso aí. A Entendeu? gente identifica um Ei, cara. climatrônico Pelo pela comentário do explicação que ele cara. Da dá. explicação. Climatrônico raiz. Parabéns, Ricardo. Nossa, que legal. Muito massa, cara. Só pela explicação do cara, dá pra ter noção do cara. Não foi na sorte, entendeu? Tem metodologia. Voltamos para a lucratividade. Pausa para a comemoração. E voltamos nós. Quando se ganha tempo para o cliente, potencialmente. É porque a gente fala isso aqui, eu gosto de frisar esse ponto. Por quê? Porque é contraintuitivo. Como assim não é contraintuitivo? Naturalmente, tu pensa o quê? Muitos mercados te fizeram acreditar que quanto mais tempo demora, mais caro se cobra. Tu vai fazer uma instalação, aí tu vai lá, a instalação, o cliente vê lá que demorou, que deu trabalho e tal. O cliente valoriza o teu serviço. Aí tu se acostuma a entender que. Aí tu entende o quê? Quanto mais trabalhoso é, o cliente olha assim: caraca, velho, dá trabalho, né? Realmente vale o valor que eu te paguei. Certo? É isso que a gente aprende no mercado. De outros, no nosso mercado até. Quanto mais tempo. E faz sentido, tá? E faz sentido. Aqui na Altec a gente trabalha dessa maneira com a galera externa. Quanto mais trabalho dá, quanto mais tempo demora, quanto maior dificuldade, mais caro fica o serviço. A precificação fica maior. Certo? É natural. Só que no jogo da eletrônica é diferente. O jogo da manutenção eletrônica é diferente. De novo, a gente vem de solução. E a solução melhor, princípio da navalha de Ockham. A melhor solução é a mais simples. Ou a mais rápida. Né? Então, você vai lá e, quanto mais rápido eu consigo resolver o problema do cliente, melhor eu posso cobrar. Ah, foi tão rápido! Por isso mesmo, minha senhora, que eu vou lhe cobrar um valor maior. Porque a senhora não tem, que nem outros clientes que eu tenho aqui, que esperar 3, 4 dias para ter sua máquina reparada. A senhora vem aqui, a senhora vai ter que gastar de novo com viagem aqui para pegar a placa novamente. A senhora vai ter que esperar, passar 2, 3 dias sem a máquina. A senhora tem uma solução imediata. Isso vale mais. Certo? Isso vale mais. Você furou a fila, na verdade. Você furou a fila aqui. Para furar a fila tem que ser mais caro. Entendeu? Então a gente frisa isso porque é contra-intuitivo, né? A gente é treinado, a gente é acostumado, a gente tem experiências de que quanto mais rápido, quanto mais lento, mais demorado, mais trabalhoso, é mais caro porque deu mais trabalho. Só que o mais rápido hoje já foi demorado lá atrás. Eu só consigo reparar hoje rápido porque lá atrás eu demorei só para reparar a primeira vez. Só que isso ninguém enxerga. Só enxerga aqui esse primeiro ponto. Aí ela só vai chegar para mim com a placa para eu reparar, ela só vai ver o que eu fiz ali naquela hora com a placa dela. Mas ela não vê as outras dezenas de placas iguais às dela que eu tive que apanhar no passado para poder ser rápido na análise dela hoje. Então, tudo isso influencia na tua precificação e, por consequência, na tua margem de lucro. Tá? Então, sim, no segmento da climatização, na área da manutenção eletrônica, a gente trabalha com margens bem expressivas. E eu desconheço, dentro do nosso segmento, outras especificações que têm margens tão altas. Eu desconheço mesmo, porque eu, por exemplo, não precifico serviços de instalação de VRF, eu não sei qual é a margem lá nesse tipo de serviço. Eu não sei, porque são precificações bem maiores. Mas eu acredito que pelo fato de ter maquinário, a gente acabou de trocar uma câmara fria, uma condensadora da câmara fria. Só de maquinário foi da ordem só de material foi R$10.000, entendeu? Não sei se dá para justificar R$10.000 de lucro para o cliente. Ou foi R$10.000 de material, mais R$10.000 na minha mão de obra. Não sei se dá para justificar assim, não. Não sei, posso estar com alguma crença limitante, mas é o que eu vejo no mercado, é o que eu tenho aprendido. E na manutenção eletrônica, a gente não precifica dessa maneira, né? Ah, eu gastei 50 centavos nesse componente, que nem o Ricardo trocou aí e gastou os 50 centavos. Vou cobrar 10 vezes mais, 2 vezes. O lucro de 50%, vou cobrar R$1. Entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido mesmo. E isso é tão massa porque permite
O que a gente vê são transformações de vida, né, Launda? E também, assim, tanto tua como dos nossos alunos também, né? É isso aí. Os caras entram num ramo onde a margem de lucro é boa e aí eles se permitem, né? Eles se permitem aí realizar certos sonhos que eles já tinham guardadinhos, como o caso do Cláudio, né? O Cláudio aumentou o faturamento mensal dele absurdamente e pela primeira vez se permitiu comprar um carro novo, né? Um carro zero, porque ele conseguiu se organizar financeiramente trabalhando com manutenção eletrônica. Ter mais dinheiro, né, no final do mês e Sobrou se organizar e para comprar um permitiu. carro novo. Muito massa mesmo. É verdade. E essas A são as gente possibilidades que tem. dá pelo. Ó, quando tem lucro, né? Empresa que dá lucro, cresce, né? É verdade. A gente sempre está falando dos exemplos dos alunos da gente, porque hoje a gente tem muitos alunos no Eletrônica para Climatização, né? E tem muita coisa que a gente fala aqui que a gente já ouviu depoimentos até emocionantes mesmo dos nossos alunos, né? E é tipo impossível a gente não lembrar deles. A gente fala aqui e já vão vindo as recordações, né? Ah, o fulaninho de tal foi assim, o fulaninho de tal foi assado. Porque como a gente tem um acompanhamento com eles, né? A gente sempre está acompanhando a evolução deles, então a gente sabe da realidade da grande maioria. Então, de todos, na realidade, né? Então a gente sempre está lembrando deles. Por isso que a gente sempre está falando aqui, tá? E aí vem o fulaninho e fala assim: mas isso aí é uma exploração do cliente. Tá, eu estou aqui, estava aqui. Você troca um componente que é 50 centavos e você cobra R$ 300. Isso é um absurdo. E agora, José? Tu vai falar o que pro cliente desse? Não, não, eu não vou nem contar para ele quanto foi o componente. Tô aqui com um comentário aqui, que a equipe pegou e postou lá no nosso grupo lá. Eu vou preservar o nome da pessoa, mas colocou assim, ó. Gastar R$ 5 para consertar e cobrar ao cliente 400, um absurdo para o pobre cliente. Não existe isso. Coitadinho do cliente que ao invés de comprar uma máquina nova, pagou R$ 400 por um reparo. Coitado desse cliente. Pois é, Vai, certo? Laura. Fale mais sobre isso, Vamos Laura. lá. Quando se tem noção da solução que você propõe para o cliente, mais ou menos isso que a Yara falou aí, você vende a solução para o cliente. Você não vende o componente, tá? Você tanto não vende o componente que faz o seguinte, faz uma experiência. Se você acha que você explora o cliente, se você acha que é exploração do cliente, se você tem essa mesma visão aqui, realmente é um absurdo, cara. Teve gente, ó, teve pessoas que já chegaram para me dizer assim, cara, tu tá fazendo uma loucura, falando do quanto tu gasta e quanto tu cobra, tá dando um tiro no teu pé. Seria se eu tivesse agindo de má fé e achasse que realmente eu estou cometendo um absurdo. Só que a gente vende solução, tá? Como a Yara falou aí, é um ganha-ganha. Eu proponho a melhor solução para o cliente. Qual é a melhor solução? É a mais barata. Qual é a mais barata? É reparar a placa. Se eu cobro R$ 400 no reparo, é porque a máquina do cara, a placa do cara, a máquina é 2.500. A máquina é 2. A placa do cara é 1.000. E o reparo é 400, R$ 500. Entendeu? Eu cobro uma fração do valor que ele ia gastar se eu não reparasse. Então eu proponho uma solução para ele, que é mais barata do que ele ter que trocar a placa. Então eu trabalho com plena convicção disso, com clareza demais disso. E não, eu não vendo componente. Quer fazer um teste? Pega o teu cliente e o único que o cliente falar alguma coisa disso contigo, pega o componente e dá na mão do cara. E aí, cara, me dá aí 50 centavos. Tá aqui o componente. Fala.
Na verdade, melhor. Melhor. Talvez um dia. É porque hoje em dia eu não passo mais por essa situação, graças a Deus. A gente está bem. Um posicionamento bem claro na nossa empresa, então está cada vez menos. Já aconteceu historicamente comigo, né? A pessoa achar ruim esses detalhes, especialmente quando o cara sabe qual é o componente. O cara lá, para trocar um relé, aonde para trocar um capacitor, quanto é? Eu disse, não cobra o serviço assim não, cara. Eu comecei assim, não, cara, não trabalha assim não. Eu prefiro te vender o componente, vem aqui que eu te ajudo, cara. É pra ajudar, eu te ajudo, tem o componente aí. Agora, faz assim, dá uma gaveta de componentes pro cara. Tá aí, cara, tu não sabe, não é só um componente? Pois tem aqui, ó. Tem aqui vários componentes. Tu escolhe o componente, troca a tua máquina. O componente que tu escolheu, eu te cobro só o valor do componente. Vê se o cliente vai conseguir reparar. Então não é só o componente, certo? Não é só o componente, porque é saber qual, é tempo de solução, é reparar uma máquina que o cliente tem a opção de estava prestes a condenar a máquina. Então eu não cobrei 400, eu economizei 600 do cara, entendeu? Do cliente. E outra, quando você tem, se você age dessa maneira, você vai estar limitando a sua empresa. De novo, se você não sabe precificar, você mata essas margens todas que a gente está falando aqui. Porque você vai achar, é um absurdo, eu gastei só 10 centavos. Vou cobrar 50 reais. Vou cobrar 50 reais do cliente. É um absurdo, eu só gastei 50 centavos. Caraca, eu vou ganhar 49 reais. Perde a credibilidade do teu serviço. Perde a credibilidade. Caraca, a máquina, minha barra custa 5 mil reais. O cara só cobrou 50 conto. Esse cara não sabe o que ele tá fazendo, não. Tá com coisa de errado. É tipo tu ter uma Ferrari e tu levar no mecânico e ele cobrar uma mexaria pra fazer o serviço da tua Ferrari. Tá estranho. Esse cara não entende, não. Vai dar garantia do Não serviço. vou ligar, não, porque se eu ligar aqui, essa máquina pode explodir. É tipo isso. Esse cara vai dar garantia no serviço, cobrando só isso. Nessa minha máquina aqui, nessa meu carrão potente, esse meu ar-condicionadozão top que eu comprei aqui. Tem uma coisa de errado aí. Entendeu? Porque o preço do teu serviço fala muito mais do que só o preço do teu serviço. Isso que muita gente não enxerga, né? Isso que muita gente não enxerga. É o tipo da coisa. Se a gente for pegar esse exemplo aí do próprio Ricardo, que comentou aí no chat no YouTube, ele trocou um resistor SMD, né, que custou 50 centavos. E aí, o que acontece? O problema da máquina, a máquina parou de funcionar por causa desse resistor. Ponto. Foi o resistor que estourou, que abriu. Foi o resistor que estava com defeito e parou de funcionar. Independente se ele fosse comprar, se o cliente comprasse uma placa nova, comprasse um ar-condicionado novo, o defeito não iria mudar por causa disso, né? Continuaria sendo o mesmo resistor SMD. Então, você tem 3 soluções para o mesmo problema. 3 soluções para o mesmo problema. Por conta de um resistor de 50 centavos, o cliente pode pagar, e vamos pegar preços aqui aleatórios, né? O cliente pode pagar o reparo da placa por 400 reais, ou ele pode trocar a placa por conta do mesmo resistor, que custa 50 centavos, só que a placa ela vai ser um pouco mais cara, vai ser entre 800 e R$ 1.000, ou então ele pode comprar uma máquina nova, que custa de 2.000 para cima, né, Laonde? 1.500, 2.000. É o mesmo resistor, 2.500. é o mesmo resistor. O problema não vai deixar de ser o resistor. Então, e o resultado é o mesmo também. O que diferencia o quanto o cliente vai pagar? Muito massa essa ideia da Yara aí. O que diferencia o quanto o cliente vai pagar? É o quanto o cara que dá o diagnóstico tem de conhecimento daquele equipamento. A Yara mesmo citou aí. É o mesmo defeito. É o mesmo problema, só que o cara vai gastar mais ou vai gastar menos dependendo do diagnóstico que ele receber.
Então, vocês imaginam quão feliz fica um cliente quando o técnico oferece para ele a possibilidade de reparar uma placa, ao invés de mandar ele comprar um ar-condicionado novo. Ah, o problema é na placa, compra um ar-condicionado novo. Porque aqui não tem jeito, não. E aí vem o outro técnico e diz, tem jeito sim, é R$ 400. E aí? E aí, né? O que vocês acham que em qual das duas situações o cliente ele vai ficar mais feliz? Para mim é muito mais absurdo, para a gente, é muito mais absurdo o cliente ter que comprar uma máquina nova por conta de um resistor de 50 centavos. É muito mais absurdo. É muito mais absurdo isso aí. Isso aí, Yara. Entendeu? Eu vou deixar ela vai falando aí, Yara. Tá genial. Vai, bateia. Não, é só isso aí mesmo. Porque Sensacional. É isso. Essa questão, né, de não é explorar o cliente, é você resolver o cliente, resolver o problema do cliente da melhor forma e ainda oferecer uma possibilidade dele ter o que ele quer, que é um ambiente climatizado, por um preço mais em conta, com garantia, com tudo. Porque se você entende, você faz aquele reparo ali com segurança. Você sabe, você analisou ali, você sabe que o problema pode ser só um resistor, mas pode ser outras coisas também. Enfim, a gente está utilizando o exemplo aqui do Ricardo, do resistor de 50 centavos. Né? Mas você faz uma análise geral ali e você vê que a máquina está funcionando. Você oferece uma garantia ali sem medo. Sem medo, uma garantia de serviço de 3 meses. Pode oferecer. Entendeu? É a garantia que a Lautec dá. Sabe? Você dá sem medo. Porque você sabe que a máquina do cliente vai funcionar. Entendeu? Então, é uma solução. Tá? Aí vem o outro fulaninho e fala assim, mas eu não consigo cobrar isso aqui na minha região, não, Lauder. Você não consegue cobrar na sua região. Talvez você esteja se comparando com a pessoa errada. Como é que a maioria das pessoas precifica o serviço? Comparando com o concorrente. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei mais. Eu sabia. Eu falei isso porque eu comecei e foi assim também quando eu comecei. Hoje eu não sei mais quanto o concorrente meu cobra no serviço. Quando eu entrei no mercado, eu queria saber. Que interesse em saber disso aí. Hoje, eu busquei me diferenciar ao ponto de não me interessar mais saber quanto o concorrente meu cobra o serviço dele. Eu sei o preço do meu serviço e o quanto ele é justo pelo aquilo que eu entrego. Então, o problema que eu vejo aí é tu tá só se baseando por um terceiro. Eu vou me comparar com um cara, dependendo da cidade que você mora, tu não vai ter um cara que é um climatrônico que repara a placa de ar-condicionado. Tu vai ter um cara que repara a placa de TV, repara todo tipo de eletrônico na tua cidade e repara também, às vezes, a placa de ar-condicionado. Como tem um aluno meu que mora no interior aqui de Ceará e tem um cara lá que ele repara a placa de ar-condicionado inverter a R$ 25. Entendeu? Aí, eu vou me comparar com um cara desse? Ah, não, mas não se compara porque não tá na tua cidade. Poderia estar aqui em Fortaleza. Não teria pena não, porque eu não gosto de pena de ninguém, mas eu saberia que ele estaria dando um tiro no pé dele. E eu só enxergo que ele não tem a menor noção do que ele está fazendo, do mercado, do serviço que ele está fazendo. De que placa que ele está mexendo. Entendeu? Ou pelo menos não dá garantia. O cara que não dá nenhum nível de garantia no reparo. Então, sei lá, tem esse caso extremo aqui. Eu até brinquei com ele, que esse cara vale a pena tu nem tentar reparar, não. Tu manda primeiro pra ele. Se não der certo, tu tenta reparar. Né? Porque se não der certo, aí beleza, tu tenta. Se der 25 conto, vale a pena até eu mandar pra ele reparar. Eu mandar pra lá, ele reparar. Eu trouxer e botar meu preço aqui. Entendeu? Então, tipo, só prova que o cara não tem noção. A cidade interior, o padrão de vida é muito baixo também, né? O padrão de vida é bem baixo mesmo. Para de olhar um pouco para os concorrentes, especialmente se for esse tipo de concorrência, e entender, saber precificar para poder argumentar com o cliente.
Tava falando ontem disso, conversei até com meu irmão ontem sobre isso, falei ontem no Bastidor Climatrônico, sobre você seleciona seus clientes na hora das suas compras, com os materiais que você compra, de qualidade ou não. Quando você opta por um material mais barato em relação ao material melhor, que é mais caro naturalmente, você está dizendo para o seu mercado, ou na hora que você for atuar, que você quer o cliente mais barato. Você não quer o cliente que opte por um material de qualidade, você quer o cliente que opte por um material mais barato. E o cliente que quer o material mais barato, ele é o cliente que quer o serviço mais barato também. Ah, Ana, mas no meu mercado, minha cidade, ou na minha região, ou nos meus clientes só querem serviços mais baratos. Isso, pois mude. Ah, não tem como mudar não. Aos poucos você vai conseguindo mudar. Não é de uma vez não, tá? Do mesmo jeito que você demorou para construir essa sua clientela de clientes que só priorizam o preço, você vai ter que começar a mudar, migrar, se você quer crescer, tá? Quer crescer. Você priorizar o cliente certo no nosso mercado diferencia as pequenas das grandes empresas. No nosso mercado, priorizar o cliente certo diferencia as pequenas das grandes empresas. Pode ter certeza disso. Tá? Então, pelo menos aluno nosso, climatrônico, não tem esse questionamento, não. Nunca vi, tá aí. Tem um questionamento que eu nunca vi dentro do... Ah, não consigo cobrar esse valor. Pelo contrário. Pelo contrário. Estou aumentando o preço porque eu não estou dando conta, eu só pego os clientes que pagam melhores. Entendeu? Então, parem de se comparar. Não se comparem. Às vezes dá para comparar, né? E como não tem como quase não tem climatrônico a nível Brasil, vocês comparam com a pessoa errada. Imagina se eu me comparasse com esse cara de R$ 25. Eu digo, galera, porque eu acabei de implementar uma equipe externa aqui. Eu quis precificar os nossos serviços por comparação. Nossos serviços da equipe externa. Instalação, manutenção mecânica, manutenção, higienização. Eu quis precificar por comparação de concorrentes, né? E rapidamente a gente mudou essa estratégia. Rapidamente. E foi a decisão assim, mais acertada. Precificar da maneira correta com o serviço que a gente entrega, o material que a gente entrega. Entendeu? E não olhar para concorrente. Ah, fulano faz mais barato. Tá certo. Fulano entrega isso que a gente entrega? Não entrega. Então pronto. Por isso que ele cobra mais barato. Tá tudo bem. Se você quiser o mais barato, você saiba que você está pegando mais barato para receber menos do que a gente vai te entregar. Se tu fizer com a gente. Então ter essa clareza é fundamental. Como fazer para não ter lucro? Acabou de citar um, né? Um erro. Um erro que é muito comum. Que eu vejo os principais erros que acontecem nesse mercado da manutenção eletrônica, do ponto de vista de precificação, em que sim, o cara deixa muito dinheiro na mesa, e que se botar na ponta do lápis muitas vezes está pagando para trabalhar, é tentar precificar pelo quanto que ele gasta no reparo. Ah, eu só gastei tanto. Porque é muito... São dois erros. Precificar pelo quanto você gasta. 2, precificar pelo tempo de reparo. Quanto você gasta e o tempo de reparo. Primeiro, quanto você gasta? Componente eletrônico é muito barato, cara. Você vai cobrar pelo quanto tu gastou no componente. Vai se limitar demais teus ganhos. Por quê? Porque qualquer coisa a mais do que um valor de um componente de R$ 1 é uma porcentagem altíssima. Então vai pensar assim, cara, eu boto 1000% de lucro. 1000% em cima do que eu gasto. 1000% de R$ 1, entendeu? Tipo, não vai dar um negócio absurdamente... sei lá, tô exagerando, tá? Mas é um principal erro que eu vejo e que vai impedir muito o cara de escalar nesse mercado, né? Precificar pelo preço do componente e pelo tempo de serviço. Então, para reparar essa placa, eu demoro tantas horas. Vou cobrar tantas horas do meu serviço. Por quê? Porque você não vê como a gente ensina aqui, como a gente ensina os climatrônicos. Precificar pela solução do problema que tu resolve. Precifica pela solução do problema que tu resolve. Quanto mais rápido, quanto mais eficaz tu é no teu reparo, melhor tu pode cobrar. Então, quando tu não tem essa visão, não enxerga dessa maneira, quando tu
quando tu quer modelar padrões de outros mercados ou de outros nichos dentro do nosso mercado, a climatização. O padrão de precificação para lá nem serve para a eletrônica, nem para a eletrônica, talvez seja para os outros tipos de serviço. Entendeu? Então, quando tu vem com o modelo de precificação errado, tu pode ser enxergueiro na mesa. Aí tu cobra barato, dá uma garantia, aí tu perde dinheiro, de fato. Então, como não ganhar, como não ter lucratividade na manutenção eletrônica? Tu cobra pelo componente que tu trocou, além disso, e aí basta tu ter uma garantia na placa que tu vai pagar para trabalhar. É simples assim. E aí tu vai ter tuas margens diluídas na garantia. Porque tu cobrou lá uma margem muito baixa. Desconsiderou que tu dá uma garantia de 3 meses. Entende? Então, você não tem noção de precificação, você não tem noção de como entregar o serviço, do que você vende. Se você acha que você vende troca de componente, só troquei um capacitor, só troquei um relé, só troquei um sensor. Você menospreza seu serviço dessa maneira, aí o cliente, você quer que o cliente valorize, se você mesmo menospreza o seu serviço. Eu não menosprezo não, mano. Foi o que tu fez na placa. Não, foi só um relézinho, cara, foi tranquilo. Então tem que ter esse cuidado, tá? Senão você pode perder dinheiro sim. Apesar das altas margens, você pode perder dinheiro sim, não repara. A melhor forma de você precificar é o seguinte. Você vai pensar na solução que você vai propor para o cliente. O tempo que você vai demorar para propor a solução, certo? Você pensa nisso. Pô, cara, qual é o teu problema aí? Meu problema é uma máquina parada. E eu identifico o defeito tá na placa. Sua placa custa quanto? Essa placa custa X reais. Então, se ninguém reparar a tua placa, tu vai ter que trocar a placa e a placa vai ser R$ 2.000, R$ 3.000. Beleza, cara. Então, eu vou te cobrar aqui valor que seja abaixo, que vale a pena não precisar trocar a placa, que seja bem abaixo do valor da tua placa e que vai solucionar o teu problema talvez até mais rápido do que se tu fosse trocar a placa. Logo mais trocar a placa não é só tirar uma e botar outra, você que pensa. Tirar uma e botar outra, se tivesse placas eletrônicas, a pronta entrega nas lojas de refrigeração e climatização. O que não tem, o que não é uma realidade. Então, quando tem a placa, muitas vezes demora 30 dias para chegar, 20 dias para chegar. Tá? Então, propor uma solução melhor para o cliente. E sim, quanto maior o valor do equipamento do cliente, maior vai ser o valor da tua precificação. É natural. Reparar uma Ferrari é mais caro do que reparar um Fusca. E ambos podem ser o mesmo circuito que você está analisando. Vamos dizer que o Fusca tem injeção eletrônica. Pode ser a mesma injeção eletrônica. Mas no Fusca, que não tem injeção, mas vamos dizer que tem. No Fusca é o valor e na Ferrari é muito mais caro. Todo o serviço tem que ser muito mais caro lá. Por quê? Porque dá garantia. Por quê? Porque tu tá correndo um risco ali. Entendeu? Ó, tem serviço, cara. Tem um carrão na garagem do cara. E tu passa lá e risca o carro do cara. Sem querer com esse cara. Se tu não tem noção que isso pode acontecer e não tá lá no teu serviço esse possível vacilo, tu vai trabalhar de graça ali pro cliente. Porque só pagar o serviço da pintura do carro do cliente vai ser mais caro do que o valor do teu serviço. Entendeu? Então, tudo isso. Se você não está atenado a todos os possíveis gastos que você tem, então você vende a solução. Vende a solução que você vai conseguir precificar melhor. E se o cliente fica satisfeito. Porque ele enxerga que você vendeu a solução para ele. E para finalizar, uma dica prática para quem quer aprender a precificar de forma correta os seus serviços, né? Vamos lá. Quem quer ter noção das precificações, como eu vi que era um problema muito... Eu achava que era normal, o jeito que a gente precificava aqui, quando eu comecei a falar dele, eu vi que muita gente precificava errado. Por isso, eu tenho feito o bastidor climatrônico. Especialmente nessa terceira temporada, eu acho que é a terceira, né? Essa temporada agora. Estou falando bastante sobre essa questão, sobre esse bastidor, dessa visão de precificação, de tempo de serviço, de margem de lucro, no bastidor. Então, se você quiser ter noção de como trabalhar os valores desse mercado, assiste os bastidores climatrônicos, que você vai enxergar mais um pouco esse lado
da manutenção eletrônica, precificação de manutenção eletrônica, como funciona. Beleza? No bastidor climatônico você vai ter clareza maior sobre esses números. Então é isso. Ok, tchau, tchau, galerinha. Tchau.